Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre vigilância e liderança, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 26, versos 40 e 41. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora podeis velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Certamente esse é um dos momentos mais tensos do ministério de Cristo, o momento do Getsemane, o momento onde ele chega diante do Pai e ele ora por 3 vezes pedindo: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, aparta de mim experimentar essa morte, mas seja feito segundo a sua vontade e não a minha vontade. Jesus subiu com os 12 e em particular chamou 3, Pedro, Tiago e João, para estar mais próximo desse momento tão tenso e intenso. Só que quando ele encontrou os discípulos dormindo, ele disse a Pedro: não podeis sequer vigiar comigo 1 hora? Isso que representa para nós. Sempre haverá graus de intimidades e proximidades. No caso dos 12, Pedro, Tiago e João, eles tinham mais proximidades do Mestre. Nos principais momentos que ele teve, inclusive na transfiguração, somente os 3 dos 12 estavam entre ele. Mas por que ele disse a Pedro? Por Pedro ser o líder. Por ele ser o líder, ele exercia grande influência sobre os demais irmãos, sobre os outros 11. Hoje o Mestre veio, através desse texto, nos ensinar 2 lições: lição de liderança e lição de prudência. Por mais que você ainda não tenha um cargo eclesiástico, geralmente Deus ele chama um da família, ele chama um dentre os grupos de amigos para fazer com que através de você as outras pessoas sejam influenciadas. E pasme, ele chama sempre os improváveis, aqueles como eu e você, que ninguém dava nada e que ninguém esperava que um dia serviria a Cristo. Num grau de importância, as pessoas elas acham muito importante a oração, e de fato é. Só que num grau de importância, a vigilância ela vem na frente, porque o texto diz que o Senhor deu ênfase ao vigiai e posteriormente o orai. Tem pessoas que oram e oram muito, só que elas na parte da prudência elas falham, elas não vigiam os seus comportamentos, elas não vigiam o seu tom de voz, elas não vigiam, elas somente oram, mas elas não praticam a vigilância e a prudência. Que a partir desse vídeo, eu e você possamos usar e abusar do nosso poder de influenciar. Não sejamos influenciados, mas que nós venhamos influenciar as outras pessoas a buscar a Cristo, sempre colocando a vigilância na frente da oração. Lembrando que ambos são importantes, mas de um grau de importância, a vigilância ainda vem na frente. Enquanto eu estava a preparar esse vídeo, eu lembro de um meme, acabou virando meme, de uma irmã que ela falava sobre os frutos do Espírito. E no plano de fundo ficava o filho a todo momento: mãe, mãe, mãe. Do começo até o momento que ela se irritou, perdeu a linha com o filho e até acabou praguejando. É uma ilustração até um pouco cômica, engraçada. Porém, ela nos traz uma reflexão séria, que muitas das vezes nas nossas vidas não é diferente, principalmente para aqueles que já ministram.
Muitas das vezes nós descemos do altar e somos provados por aquela palavra que nós acabamos de declarar que ela vem do Senhor, e certamente ela vem do Senhor. Mas existe uma coisa que é fato e é verdade. A palavra do Senhor, ela vai nos colocar à prova. Não para que nós venhamos nos perder, não para que nós venhamos perecer, mas para que nós possamos verificar se nós estamos alinhados com a palavra da salvação. Porque de nada vale nós pregarmos e as pessoas serem salvas e nós nos perdemos até mesmo pelas próprias palavras que saem dos nossos lábios. Em alguns textos, principalmente no Evangelho de Mateus, ele narra da seguinte forma: todas as vezes que o Senhor ia repreender o rebanho, ia repreender os apóstolos, ele direcionava a palavra a Pedro. Mas com qual propósito, por qual motivo ele direcionava a Pedro? Por dois motivos muito práticos e bem simples. Pedro, ele era o mais influenciador de entre eles. Por essa razão, o Senhor escolheu ele para ser líder dos apóstolos. Por Pedro ser sanguíneo, ele também era muito espontâneo, razão a qual ele também cometia muitos equívocos. Só que o Senhor mesmo assim escolheu ele, porque sabia da firmeza das decisões que ele tomava. Muito dificilmente ele retrocederia. Ele retrocedeu no momento ali da crucificação, porque o próprio Senhor disse que nem mesmo ele iria resistir. E se nós nos colocarmos no lugar de Pedro, será que eu e você resistiríamos? Certamente ele foi tomado pelo medo, e aquilo fez com que ele negasse ao Senhor. Mas posteriormente, quando ele se posicionou, ele se tornou o que o Senhor chamou para ele ser, um grande ganhador de almas. E a prova que Pedro ele era um grande influenciador é quando o Senhor morreu. Mesmo eles sabendo da promessa que o Senhor voltaria, eles ainda ficaram desbaratados. Então eles esperavam a posição de Pedro. Pedro disse: eu vou pescar. E os demais disseram o quê? Nós vamos junto. Num grau de importância, porque a vigilância ela se torna mais importante do que a oração. É fato e é verdade que nós precisamos de ambos, mas num grau de importância, a vigilância ela vem na frente por uma razão muito simples e muito prática. Você é uma pessoa fervorosa, e eu tenho plena convicção de uma coisa: quando você entra na dimensão do Espírito, você se lança nos pés do Senhor e nada mais ao seu redor existe. Você fica extremamente vulnerável. Mas a gente não tem que se lançar assim na presença do Senhor. Devemos sempre. Mas antes de nos lançarmos na presença do Senhor com tanto empenho, com tanta intensidade, devemos primeiro observar qual é o ambiente que nós estamos. Porque se lançar nos pés do Senhor, tem um lugar específico chamado quarto. Por isso que a palavra do Senhor diz: quando orares ao teu Pai, vai ao teu quarto, tranque a porta, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente, porque ali você está totalmente fora do campo da vulnerabilidade. O Senhor, Ele quer que você ore, sim, mas Ele quer prudência, porque ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em pequenos erros. Existem pessoas que, por se acharem espirituais, elas acreditam que devem orar a todo momento e em todo lugar. Por exemplo, no trabalho, elas estão sendo contratadas e remuneradas para executar uma função. Se essa pessoa ela interrompe as suas funções fora do seu horário de intervalo para fazer uma oração ou para ministrar uma palavra, nisso ela está roubando o dono da empresa, porque ela não foi designada como capelão da empresa, e sim, ela foi designada como um operário da empresa. E com sábia prudência, a pessoa tem que direcionar aquela alma sedenta. Se uma alma sedenta for até você, direciona ela para vocês se encontrarem no intervalo, porque no intervalo de vocês vão ter mais liberdade para orar, até mesmo para ministrar uma palavra, sem sequer vocês terem a fiscalização de alguma liderança, e nisso também fazendo com que isso se torne um mau testemunho. Oração, sim. Vigilância, com certeza.
Se você utilizar essas duas ferramentas do Senhor, você vai se tornar imbatível e vai se tornar um grande ganhador de almas, uma grande ganhadora de almas. Mas se faz necessário você ter prudência, você ter vigilância. E também é importante você utilizar o seu poder de influenciar. Mas pastor, eu ainda não sou sequer obreiro. Mas o Senhor, Ele te chamou por alguma razão específica. Antes mesmo de eu ser obreiro, tinham pessoas que facilmente o influenciava, pessoas que o pastor mesmo não conseguia influenciar. Existiam alguns irmãos que quando estavam na escola bíblica, surgia alguma dúvida, ele se sentia mais confortável em tirar essas dúvidas comigo do que com o próprio pastor, que no momento tinha mais informações do que eu. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você já tem um espírito de liderança. Existe também afinidade. Existem pessoas que têm afinidade contigo, mas não têm afinidade comigo, e vice-versa. Então você vai utilizar esse poder de afinidade, esse poder de influenciar de forma positiva. E a vigilância, ela sempre tem que estar na frente. Porque quando você falar para a pessoa que ela deve se esquivar da roda dos escarnecedores, se você não vigiar por causa dessa carne que nós habitamos, quando você menos esperar, você já está no meio da piada suja, no meio da roda dos escarnecedores. Por isso que a vigilância, num grau de importância, comparado com a oração, ela ainda vem na frente. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!